Ora, bem-vindos a mais um webinar de Business Intelligence, Business Analytics com Python. Vamos ver um caso que sintetiza os anteriores, aquilo que vimos até ao momento, nomeadamente o caso Jujutsu, em que tínhamos visto a comparação, um teste T à comparação de duas médias. Neste caso, vamos continuar com os testes inferenciais, por enquanto, depois passaremos à aprendizagem de máquina, mas para já vamos continuar com testes de hipóteses e a aplicação de Analytics Engines, portanto, inteligências artificiais que fazem a automação de componentes de análise de dados. Portanto, neste caso, vamos ver um caso específico em que vamos aplicar mais do que um teste e que corresponde o título é Linhas Aéreas e Health Club. Portanto, meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, na Escola de Ciências Económicas e das Organizações, no Departamento de Gestão em Aviação Civil e Aeroportos. Sou investigador integrado no The Transdisciplinary Research Center of Innovation and Entrepreneurship Ecosystems, o TRIA, investigando em ciências da complexidade, teoria do caos, ciência do risco, tecnologias quânticas, inteligência artificial, estudos estratégicos, estudos em intelligence e segurança, fintech e risco financeiro, assim como risco epidemiológico. Neste webinar, este webinar pertence a uma série de webinars que estão integrados nessa investigação e estão ligados, neste caso, à dimensão, por um lado, da Business Intelligence, e aí temos a dimensão da Intelligence, por outro lado, a aplicação dos métodos analíticos no âmbito da gestão, incluindo, portanto, o que faz a interseção entre a estatística aplicada à tomada de decisão e a Business Intelligence. Neste webinar vamos trabalhar em força o ciclo da Intelligence e aquilo que seria, no fundo, a base para aquilo que era um relatório de Intelligence aplicado a um problema específico. Portanto, o ciclo da Intelligence começa com a gestão e a definição de um problema. A partir daí temos a definição dos elementos essenciais de informação. Depois temos a recolha de dados, o processamento desses dados, e é aqui que entra os softwares de automação no processamento de dados, em que faz a automação de uma série de passos de análise estatística dos dados. E é o software que nós temos estado a ver nesta série de Business Intelligence, já com as ligações à parte da estatística. Temos que já vimos a parte da teoria de jogos, agora estamos focados na dimensão estatística. Estamos nesta fase de processamento, começa com o problema de gestão, definição dos elementos essenciais da informação, depois a recolha de dados, depois o processamento desses dados, em que utilizamos a inteligência artificial no suporte à analytics, e depois temos uma análise de gestão final face ao problema, que resultaria daí aquilo que seria um relatório final que seria disseminado para a gestão no suporte à tomada de decisão. Seja um problema de diagnóstico, já vimos uma questão começámos com um diagnóstico de qualidade em relação não, começámos com um problema de tomada de decisão em relação à capacidade instalada do negócio e saber se aumentavam ou diminuíam a capacidade, que era o caso dos crepes chineses. Passámos para o caso Jujutsu, que era um caso de avaliação de qualidade, portanto, de diagnóstico de qualidade. Este é um novo caso de tomada de decisão, mais especificamente relacionado com a introdução de um serviço ou não. Portanto, ou introduz ou não um novo serviço. Ora bem, vamos então ver o contexto do caso. No âmbito de uma iniciativa na área de GRH, uma companhia aérea que opera em diferentes países introduziu um serviço interno de fitness para os seus colaboradores, aberto também às suas famílias. Este serviço é desenvolvido em parceria com ginásios, portanto, este serviço é desenvolvido em ginásios próprios, mas que são geridos em parceria com uma cadeia de ginásios e health clubs. Portanto, há aqui uma parceria na gestão do negócio, em que esta cadeia de ginásios e health clubs presta também aqui um serviço a esta companhia aérea em fitness dirigida aos seus colaboradores. Portanto, ela opera em vários países e tem este serviço de fitness disponível para os colaboradores. Ora, alguns funcionários da companhia aérea demonstraram interesse na introdução de uma modalidade de defesa pessoal, Street Defense,
com base nas artes marciais filipinas, Kali. O que é que são as artes marciais? O que é o Kali? Kali, por vezes é chamado a eskrima, com o K, por vezes é chamado arnis, portanto há diferentes nomes. E está ligada também ao silato, Kali silato, muitas vezes é um outro nome que é utilizado. Mas, portanto, esta é uma arte marcial filipina, um sistema de artes marciais filipinas baseadas com armas. Portanto, a base destas artes marciais é treino com armas. Começam com paus, portanto, com os Kali sticks, passam depois para espadas, as mais diferentes lâminas, e é uma arte marcial que tem raiz profunda naquilo que é numa tradição filipina, em que eles chegaram a enfrentar os conquistadores espanhóis utilizando estes sistemas. O sistema depois também incorporou partes da esgrima ocidental e do boxe também. Influenciou o boxe ocidental, na verdade. As posturas do boxe ocidental foram pós contacto com as artes marciais filipinas, foram fortemente influenciadas por um estilo, pelo estilo filipino. E basicamente, embora tenha componente de mãos desarmadas também, é fortemente direcionada à defesa pessoal, mas utiliza a base da arte marcial é com armas e adaptação a qualquer tipo, e depois partindo de determinado tipo de armas, nomeadamente os Kali sticks e as facas e as espadas. Transita posteriormente, também tem sistemas de defesa contra faca e contra essas armas, portanto, transita posteriormente também para armas improvisadas, portanto, trabalha fortissimamente com armas improvisadas. Tem sido fortemente adaptado ao cinema. Estas artes marciais tem nos filmes do Jason Bourne, tem na série do Daredevil, o personagem central, utilizaram o Kali e Silat na base de treino. O Silat há o indonésio e há o filipino, há uma base filipina e que foi fortemente desenvolvida nos Estados Unidos pelo Dani Nosanto, que treinou com o Bruce Lee, portanto era amigo do Bruce Lee, e o Bruce Lee acabou por integrar parte das artes marciais filipinas no estilo dele, Jeet Kune Do, que ele criou. E basicamente o Jeet Kune Do também influenciou essas artes marciais, portanto, elas geralmente nos Estados Unidos são ensinadas as duas, em conjunto, Jeet Kune Do e Kali, na linha do Dani Nosanto. Agora, elas também há outras linhagens e basicamente elas têm sido fortemente incorporadas, principalmente também no treino de forças especiais, devido ao uso de armas, portanto, ao treino, forte treino com armas, e o forte, porque a base começa-se por treinar com armas, não com mãos desarmadas, transita-se para as mãos desarmadas depois de ser proficiente no uso das armas. Depois elas transitam, mas o facto de utilizarem, têm forte treino com armas e também de desarmamento, faz com que estas artes marciais tenham sido bastante incorporadas mais recentemente no treino de forças especiais e também de forças policiais. E pronto, isto são as artes marciais filipinas, tem noutros filmes para além do Jason Bourne, tem no Hitman, no segundo filme do Hitman, no último filme do Hitman, na, na série do Arrow, um, nos filmes do Denzel Washington, Equalizer, e por aí adiante. Portanto, no caso do Equalizer, ele usa armas improvisadas e também no caso do Jason Bourne também. Ora bem, como são artes marciais que utilizam sistemas com armas e adaptação ao uso de armas e a defesa contra armas, utilizando também armas, portanto, e também à mão desarmada, é uma modalidade que está mais próxima de luta de rua do que de ringue. E é um pouco diferente daquelas outras artes marciais tradicionais, mesmo japonesas, portanto, embora também tenham defesa contra armas, essas artes marciais e o uso de armas, mas ela é um pouco mais moderna na abordagem. Ou adaptou-se a um contexto mais moderno de abordagem e utiliza, na mão desarmada, utiliza todas as partes do corpo, foladas, murros, pontapés, joelhadas, vale tudo.
Portanto, agora, o facto de ser fortemente orientada para a defesa pessoal faz com que estejam a ser introduzidos, inclusive em tradições de defesa pessoal, como é o caso do Krav Maga, também há algum treino com artes marciais filipinas que tem sido introduzido. E basicamente, sendo um sistema de defesa pessoal, faz sentido que tenham preferido o uso que tenham sugerido, alguns funcionários tenham sugerido o ensino desta linha de artes marciais. Agora, a questão que se coloca é que a companhia aérea considera a possibilidade, face a esse feedback de alguns funcionários, coloca-se a questão de junto do ginásio, se vão desenvolver essa modalidade ou não. A informação que tem é que o ginásio tem essa possibilidade de oferecer essa modalidade e já oferece essa modalidade noutros contextos, portanto, mas que poderá oferecer também essa modalidade para esta companhia aérea. Ela tem alguns descontos, portanto, porque face à parceria, os funcionários podem praticar diferentes modalidades nestes ginásios e health clubs com desconto, portanto, e essa é a parceria de base. E agora a questão que se coloca é que, portanto, estes são ginásios próprios do Health Club, desta cadeia de ginásios e health clubs, mas e a companhia aérea, os funcionários vão lá treinar em fitness, nas mais diversas áreas, inclusive desporto, diferentes desportos, portanto, e toda a componente de fitness. Agora, a questão que se coloca é: lança esta modalidade ou não lança esta modalidade em termos de ligação interna, portanto, de serviço oferecido aos seus funcionários? E a questão que se coloca é que este serviço de Health Club e Fitness estende-se aos colaboradores, mas também está aberto às famílias desses colaboradores. Portanto, o que inclui o segmento juvenil, adulto e sénior. Ora, e a questão que se coloca é a possibilidade de lançar esta modalidade ou de não lançar, se não houver interesse, não vale a pena lançar esta modalidade no pacote que é oferecido à companhia aérea, portanto, e não, portanto, isto é a companhia aérea juntamente com os ginásios e health clubs que estão a considerar esta possibilidade, portanto, de abrir esta modalidade para os colaboradores e famílias da companhia aérea. E agora a questão que se coloca é: ou não lança ou lança. Agora, se lança, também se coloca uma outra questão: em que segmentos? Só o segmento juvenil e adulto, e excluindo o sénior, ou todos os segmentos, ou só o adulto? Agora, isto vai depender do nível de interesse. Fizeram então, portanto, e é importante considerar que os segmentos têm diferentes dimensões. O segmento juvenil só tem princípios de defesa pessoal e combate a mãos desarmadas, que corresponde a uma linha dentro dos sistemas de artes marciais filipinas que se chama Pangamut. Portanto, dentro do Kali, Pangamut corresponde à defesa de combate a mãos desarmadas, que inclui componente de boxe, inclui uma componente próxima do boxe, portanto, mas também com chaves de braço, com projeções, portanto, imobilizações. Ora bem, se reparar, aqui no caso do segmento juvenil não consideram lançar treino com armas. Portanto, o que faz sentido, porque não vão pôr mesmo facas de brincar, não vão ensinar, ou portanto, facas de borracha ou coisas desse género, ou mesmo paus, não vão ensinar as crianças a utilizar armas de um modo profissional. Não convém. Portanto, este segmento está excluído do treino com armas. O segmento adulto é que tem o sistema completo com armas e sem armas, e o segmento sénior também o sistema completo com armas e sem armas. Agora, o segmento juvenil não é oferecido, não, se for oferecido o serviço. No caso dos ginásios, eles não oferecem mesmo este serviço para o segmento juvenil, só oferecem princípios de defesa pessoal e combate com mãos desarmadas. Portanto, é uma espécie, funciona mais próximo daquilo mais o sistema de mãos desarmadas, mas não começa aí, inverte-se a lógica normal do sistema, que é começar com armas. Não começam com armas, começam com mãos desarmadas, no caso juvenil. Isto é o que o ginásio oferece de base. Agora a questão é se vale a pena
existe pessoas, se os clientes estarão interessados realmente no caso da companhia aérea, se os colaboradores e famílias estarão interessados neste pacote ou não, e dentro deste pacote, qual é que será oferecido depois à companhia aérea em termos de solução de serviço integrado no pacote de fitness específico que a companhia aérea negociou com a cadeia de ginásios e health clubs. Ok, vamos então no sentido de avaliar se vale a pena introduzir este serviço nesse pacote, assim como o tipo de perfil de serviço a ser desenvolvido, a empresa lançou um inquérito aos colaboradores e famílias em torno do grau de interesse no serviço numa escala de 1 a 10. Portanto, não chegou a alguns a sugerirem a introdução desse tipo de serviço. A questão que se coloca é que pronto, a empresa precisa de avaliar se existe gente suficiente para que valesse a pena introduzir, adicionar esse serviço ao pacote de serviços oferecido com um desconto especial para a companhia aérea por parte desta cadeia de ginásios e de health clubs. Ora bem, e a questão que se coloca é que o grau de interesse no serviço é expresso numa escala de 1 a 10 e obteve respostas de 132 colaboradores. Colaboradores e famílias, portanto, aqui, estes 132 aqui não é só colaboradores, são colaboradores e membros de família dos colaboradores. Isto numa população de 500, a empresa tem 500 colaboradores, isto considerando para além da família deles, portanto, estamos a considerar a população que eles têm é de 500 colaboradores, mas 360 destes colaboradores utilizam o serviço interno de fitness. Portanto, ora bem, a questão que se coloca é que aqui neste problema específico, a questão central é que, portanto, isto são 500 colaboradores ativos que praticam desporto, já agora. Portanto, esta é a população aqui não é a população global da empresa, é especificamente a população de colaboradores que pratica algum tipo de desporto. Agora, estes 360 é preciso destrinçar aqui, porque no contexto do caso, a informação que nos foi dada, é preciso ver que temos 360 colaboradores específicos destes 500 a utilizar o serviço interno de fitness, mas é preciso ver que desses 360, isto não estamos a incluir aqui as famílias. Portanto, a questão que se coloca é, temos 132 colaboradores, respostas de 132 colaboradores e famílias, falta aqui e famílias, membros de famílias, é a nossa amostra. Agora, temos aqui um problema, qual é a população para onde estamos a inferir? Não estamos a inferir para a população de 500 colaboradores que estão ativos em programas de fitness gerais. 360 desses que aderiram a este serviço interno de fitness oferecido em parceria com os ginásios e health clubs. Não estamos a inferir também para a população, portanto, não estamos a inferir para essa população específica de 500 colaboradores. Porquê? Porque nós estamos a falar de aderirem ou não ao serviço. Ora, se estamos a considerar a adesão ou não ao serviço, a este serviço específico, estamos já a considerar os colaboradores que estão a praticar neste momento naquela cadeia de ginásios e health clubs. E nesse sentido, podia-se pensar, ok, então estamos a inferir para a população dos 360 que utilizam o serviço interno de fitness. Ok. Mas há aqui um problema. É que esses 360 que utilizam o serviço interno de fitness que estão incluídos na população de 500 colaboradores que praticam, falta aqui pôr, que praticam desporto ou estão ativos em atividades do género, portanto, fitness, etc. Ok, isto em termos de inquérito interno. A questão que se coloca é que não estamos a inferir para estes 360 também. Porquê? Porque a amostra foi retirada de população. Não é somente dos 360, é 360 mais família.
Ou seja, temos 132 colaboradores e membros de famílias nesta amostra. Portanto, a amostra não será assim tão grande face à população por onde estamos a inferir, mas a população de referência por onde estamos a inferir são colaboradores e membros de famílias de colaboradores, portanto, que aderiram a este serviço de fitness. Ok. Portanto, temos esta situação. Já sabemos qual é a população, portanto, isto foi colocado de propósito de modo mais, está expresso assim de modo mais complexo, porque importa notar um ponto fundamental. Neste caso é mais complexa a definição da população, porque não é completamente direto, podia ser a população de clientes e estava a andar. Portanto, aqui temos uma situação de parceria, mas é uma parceria que envolve colaboradores mais famílias. E a empresa tem o registro interno dos colaboradores que praticam desporto, que estão ativos nesse tipo de atividades, e tem 500 colaboradores que praticam desporto ou estão ativos em atividades do género, e 360 desses colaboradores aderiram ao serviço interno, mas para além desses 360 também tivemos as famílias. Então qual é a população por onde se infere? A população por onde se infere é a população de onde se retira a amostra. E a amostra não foi retirada somente a partir destes 360. Foram estes 360 mais membros da família, que também responderam ao questionário em relação se tinham interesse ou não no serviço. Ok. Então temos um problema decisional. Avançar ou não com o serviço, isso sim para que segmentos? Há dois elementos essenciais de informação que foram definidos pela empresa. O segmento, e o segmento é natural dividir isto em termos de segmento, porque vamos ter de ver se vamos lançar somente segmento adulto e segmento sénior. Isso tem consequências em termos de custos para a empresa, porque o perfil a empresa pode negociar com a cadeia de ginásios e health clubs em função dos segmentos que vão estar ativos aqui. Pode ser a de segmento juvenil, pode ser a de segmento adulto ou segmento sénior, pode ser só dois segmentos, um só, os três segmentos. Isso vai depender do interesse de cada um destes segmentos. Mas ela só tem uma amostra, vamos ter de inferir para a população. Para a partir da amostra saber se a partir da população estará interessada ou não. Ok, a ideia é que teremos uma amostra aleatória. Agora, portanto, elementos essenciais de informação. Segmento é natural, porque vai definir qual é que é o perfil de serviço que vai ser oferecido. Somente para um segmento, para todos os segmentos, ou nenhum dos segmentos está interessado e então consideramos que não avança o serviço. Portanto, isto vai depender das respostas por segmento. O outro elemento essencial de informação é o sexo. Porquê? Isto é um ponto fundamental. Em geral, se tivéssemos para um serviço de artes marciais tradicional, normal, o sexo poderia não ser relevante. Agora, porquê é elemento essencial de informação neste caso? Porque pode haver aulas de defesa pessoal específicas para mulheres, e isso existe. Ou seja, no caso, por exemplo, do Krav Maga, conheço uma escola de Krav Maga que tem as aulas normais em que participa toda a gente, sexo masculino e sexo feminino, mas tem aulas específicas para mulheres, para defesa pessoal de mulheres, para as mulheres se defenderem, portanto, aprenderem a defender-se por aí adiante. Essas são específicas para mulheres e é um serviço específico que oferece. Portanto, o sexo pode ser aqui relevante no sentido de saber se, por exemplo, um dos sexos tem mais interesse no serviço do que o outro, e também saber depois para se poder adaptar em termos também de serviço. Porque, por exemplo, vamos que só as mulheres é que tinham interesse e eram do segmento adulto. Então pode-se lançar específico só para esse segmento, para esse nicho específico. Mulheres do segmento adulto, excluindo o segmento juvenil e excluindo o segmento sénior, por exemplo. Portanto, vamos ter de ver qual o grau de interesse dos dois sexos. E se um se destaca mais, ou se o outro, por exemplo, um não tem interesse e o outro tem. Portanto, isso é um ponto relevante no sentido do tipo de serviço que vamos oferecer. Portanto, estes são os elementos essenciais de informação. Note-se, temos o caso enquadrado, isso é a partir do nível da gestão, barra governance, ou, portanto, do decisor, define qual é que é o contexto, temos o contexto decisional definido, já temos os elementos essenciais de informação definidos, tivemos de recolher os dados.
Ora, esses dados temos recolhido. Deixem-me interromper o compartilhamento e voltar a compartilhar, não vai ter acontecido aqui alguma. Ok. Portanto, temos os dados recolhidos de uma amostra de 132 colaboradores. Ora bem, a questão e essa amostra, em termos de. O que é que ele me aparece aqui? Compartilhar, ok. Essa amostra vai classificar, portanto, grau de interesse. Portanto, temos quantas variáveis nesta amostra? Temos o grau de interesse numa escala de 1 a 10. Portanto, é uma variável quantitativa. E vamos ter duas variáveis qualitativas, uma dicotómica, que é o sexo, e outra o segmento de mercado. Portanto, o segmento-alvo, portanto, em termos de idade, de faixa etária, juvenil, adulto, sénior. Ok. Vamos ter de ver vamos depois caracterizar um pouco a amostra e vamos utilizar o Analytics Engine e o sistema Python. Vamos começar, os primeiros comandos que vamos introduzir nesta sessão são um bocadinho diferentes dos da sessão anterior, porque vamos tentar caracterizar primeiro a amostra. Portanto, esse vai ser o nosso primeiro passo, caracterização da amostra. Como é que vamos fazer isso? Vamos caracterizar, em primeiro lugar, como é que a amostra se divide ao nível das variáveis qualitativas. E temos duas variáveis, o sexo e o segmento. Portanto, vamos ter de utilizar, então, o pacote Pandas, portanto, ou a base, a biblioteca Pandas, que é de manipulação de bases de dados, para trabalhar a nossa base de dados, defesa pessoal. Portanto, já recolhemos os dados, agora vamos começar a processá-los. E o primeiro processamento de dados é a caracterização da amostra em termos das respostas que recebemos. Portanto, vamos tentar ver quantos de cada sexo, quantos dos diferentes segmentos. Portanto, quantos inquiridos para os diferentes segmentos, quantos inquiridos para cada sexo. Este é para o sexo masculino ou sexo feminino. Esse vai ser o nosso passo inicial. E isso vai utilizar os value counts. Vamos, então, passar para o sistema online e vamos ilustrar este trabalho. Portanto, vamos aqui. Ok, vamos começar. Estou aqui no website da unidade do projeto que está associado esta série de webinars ao nível da Data Science e Machine Learning, portanto, da componente Data Science e Machine Learning ligada à Business Intelligence. Vamos aqui ao software. Ok. Vou utilizar o software online para fazer esta análise de dados e vou começar então por ir buscar docência, a base de dados. Vou carregar agora a base de dados e é defesa pessoal e é um ficheiro CSV. Ora bem, aqui estamos a trabalhar então com um ficheiro CSV e, portanto, este tipo de extensão trabalha em força com Big Data, trabalhamos a partir desta componente, com este tipo de ficheiros, e estamos a trabalhar então com o separador aqui das colunas que corresponde ao ponto e vírgula. Ok. Então vamos começar por importar a base de dados Pandas, portanto, a biblioteca de manipulação de bases de dados, que é a biblioteca Pandas. Import Pandas as PD. Também vamos trabalhar com o Analytics Engine, portanto, também podemos importar o Analytics Engine. Import Analytics Engine, a nossa inteligência artificial, as AE. Ok. Já temos ali a nossa base de dados, agora PD, portanto, vamos pôr DF, que é a nossa base de dados. Portanto, sempre que eu ponho um cardinal, corresponde a um comentário. Portanto, estamos aqui a pôr um comentário. Aqui vou importar os comentários, não são lidos pelo computador. Importar base de dados. Vou importar a base de dados e vou atribuí-la a uma variável chamada df, exatamente como fizemos no caso Jiu-Jitsu. E agora, então, vamos fazer, portanto, PD. Vou utilizar as funcionalidades da biblioteca Pandas, sempre que eu ponho PD ponto, vou utilizar alguma função dessa biblioteca, e a função que eu vou utilizar é read underscore CSV. E agora vou pôr o nome da base de dados, defesa pessoal.csv.
tenho que pôr a extensão e tenho que pôr entre aspas, portanto tenho que pôr isto num formato aquilo que se chama uma string, uma cadeia de letras. Isto é o nome da base de dados. Agora vou ter de definir também uma outra coisa, delimiter. Qual é o delimitador das colunas? Neste caso, como se pode ver, o delimitador é o ponto e vírgula, portanto uso um ponto e vírgula como delimitador. Ok, agora vou fazer primeiro o print df. Ok. E essencialmente ele está só a utilizar agora as funcionalidades da biblioteca Pandas e faz-me o print df. Ok. Agora vamos ver os value counts, portanto, as contagens de valores. Vou fazer a impressão, já sei que o print df dá-me o print da base de dados, portanto, eu podia chamar aqui base de dados. df é data frame, é pandas data frame, é uma data frame do pandas. O que é o data frame? É uma base de dados importada para uma estrutura de dados que pode ser manipulada pela biblioteca de pandas que faz trabalho de base de dados, incluindo Big Data. Neste caso não é Big Data, temos só 132 observações. Do ponto de vista da estatística tradicional, corresponderia mesmo assim a uma base de dados grande, a partir de 30 já seria uma base de dados grande, mas portanto aqui temos 132 linhas, Big Data é muito maior. Nem, a Big Data a série pode nem caber no Excel, por exemplo. Mas podemos trabalhar com Big Data ou Small Data, vale tudo, portanto, é um sistema de manipulação de bases de dados. Ok, vemos que temos 132 linhas, elas estão numeradas 0, 1 até 131, começando com o 0, termina em 131, o que significa que há 132 linhas, são os 132 inquiridos. Podemos ver aqui o segmento juvenil, ali o segmento sénior, o sexo classificado com M e F, masculino e feminino, e temos três colunas, sexo, segmento e interesse, o interesse na escala de 1 a 10. Ok. Vamos então fazer o print, vamos ver como é que ela está distribuída à base de dados em termos de sexo e segmento, portanto, como é que estão distribuídos em termos de frequências. Ora bem, aqui seria utilizando o código que tínhamos visto há pouco, vamos aceder à base de dados. Deixem-me só interromper o compartilhamento. Portanto, este código está a utilizar aqui uma componente que diz df. Sempre que eu ponho entre parênteses retos e depois ali entre aspas o nome de uma coluna, estou a aceder a essa coluna da base de dados. Também podia pôr df. O nome da base de dados. Aliás, eu vou experimentar, porque eu costumo pôr com o entre parênteses retos. Quando tem nomes com espaços, tem de pôr entre parênteses retos para aceder. Portanto, df entre parênteses retos. Eu vou pôr para já entre parênteses retos. Sexo. Ponto. Penso que era value counts. Exatamente. Value counts. Underscore. Underscore counts. Contagens de valores. E ele calcula-me. Ok, calculou uma contagem. F78, portanto, há 78 do sexo feminino e 54 do sexo masculino nesta base de dados. Ok, esse é um ponto. Agora, podíamos ter posto, em vez, se tivéssemos o título das colunas, os títulos das colunas, se eles estivessem com espaços, eu tinha de utilizar este sistema em que ponho df, abre parênteses retos, fecha parênteses retos ali e punha entre aspas o nome da coluna, se houvesse espaços aqui. Agora, não havendo espaços, portanto, sendo um nome único, eu posso fazer também assim, df.sexo.valueCounts, ou seja, nome da variável, df.nome da variável e depois valueCounts. Vamos ver se funciona. Em princípio deve funcionar, porque exatamente, funciona da mesma maneira. Vamos ver também para o outro, print df.segmento. Está todo em letra maiúscula, por isso eu estou a pôr em letra maiúscula aqui, counts. A value counts, aliás. Contagens de valores. Ok, vamos ver. E isto permite-me caracterizar a amostra. Ok, tenho 78 inquiridos
do sexo feminino, 78 do sexo feminino, 54 do sexo masculino, e estão divididos em 46 juvenis, 45 adultos e 41 séniores. O que me está a indicar que à partida, a seleção foi, em termos amostrais, foi dirigida foi aleatória, mas dentro de cada segmento, embora a amostragem tenha sido aleatória, dentro de cada segmento escolheram aproximadamente o mesmo número de indivíduos. Ou então obtiveram valores para obterem valores tão próximos de respostas, à partida eles terão escolhido mais ou menos um número próximo de inquiridos. Por exemplo, 50, 50, 50. Não será 50, 50, 50, porque obtiveram 132 respostas, mas terá sido um pouco mais, fazendo uma base amostral maior, mas teriam dividido mais ou menos numa proximidade de tamanhos de amostras. Mas as respostas que obtiveram foram 46 para o juvenil, 45 para o adulto e 41 para o sénior. Há algumas diferenças entre estas amostras, mas estão muito próximas em termos de valores. Portanto, à partida, terá havido aqui alguma divisão em cada um dos segmentos, alguma amostragem aleatória dentro de cada um dos segmentos, mas houve aqui, não obtiveram sempre o mesmo número de respostas, portanto, podem e daí haver um bocadinho mais no juvenil. Sim, poderia ter sido 50, 50, 50. Mas em vez de obterem 50 no juvenil, podem ter tentado 50 indivíduos escolhidos aleatoriamente do segmento juvenil, 50 do segmento adulto e 50 do sénior, mas depois no segmento juvenil só obtiveram 46 respostas, 45 no adulto e 41 no sénior. Portanto, isso é a informação que está em falta, mas de qualquer modo, portanto, à partida, olhando para estes resultados em termos de estrutura amostral, são demasiado próximos para ser uma amostragem aleatória em que metem tudo, portanto, em que não fizeram esta segmentação. Portanto, à partida a amostragem foi aleatória, mas dentro de cada segmento eles escolheram aleatoriamente os indivíduos, mas dividindo no número próximo de inquiridos para cada segmento. Ora bem, vamos agora aplicar o Analytics Engine para ver os resultados que podemos obter aqui. Portanto, para já, vamos começar por analisar em termos do sexo. Ora, em termos do sexo, é uma variável dicotómica aqui, 78 de 54, 78 de sexo feminino, 54 de sexo masculino. Ok. Sendo uma variável dicotómica, vamos ter de dividir aqui, vamos ter de aplicar um teste T aqui para comparar e fazer uma análise do ponto de vista inferencial, vamos aplicar teste T. E o teste de Levine à igualdade de variâncias para ver se haverá diferenças entre os dois sexos em termos do interesse médio na população. Portanto, a hipótese nula é que o interesse médio na população é igual no sexo masculino e feminino. Portanto, igual interesse médio na população do sexo masculino e do sexo feminino. E a hipótese alternativa é que o interesse médio na população é diferente no sexo masculino do sexo feminino. Portanto, o interesse médio, as médias são distintas. Portanto, o interesse médio na população do sexo masculino é igual ao interesse médio na população do sexo feminino. Hipótese nula. Hipótese alternativa, o interesse médio na população do sexo masculino é diferente do interesse médio na população do sexo feminino. Portanto, o interesse médio na população do sexo masculino diferente do interesse médio na população do sexo feminino. Ora bem, igual, hipótese nula, diferente, hipótese alternativa. E para as variâncias, a variância populacional para o sexo feminino, portanto, em relação a esta variável de interesse, é igual, portanto, a variância populacional no sexo masculino para a variável de interesse é igual à variância populacional no sexo feminino para esta mesma variável de interesse, portanto, igualdade das variâncias populacionais. Hipótese alternativa é que as duas variâncias populacionais são diferentes. Ok. Portanto, são as hipóteses nulas e hipóteses alternativas, teste de Levine, teste T. Ambos os testes são aplicados pelo sistema automaticamente. Mas vamos primeiro ver a análise amostral. Mas para isso está tudo integrado no Analytics Engine. Vamos aqui ao Analytics Engine, roubar portanto, consultar a cábula
para o menu é two independent samples. Two independent samples porquê? Porque temos uma variável qualitativa dicotómica que divide a amostra em duas partes e os indivíduos foram retirados independentemente, portanto, uns dos outros, portanto, havendo essa, em relação ao sexo masculino e sexo feminino, embora possa haver alguma questão relacionada com aquela questão dos segmentos etários poderem enviesar aqui ligeiramente em relação ao sexo, ou não, portanto, vai depender da quantidade de elementos de sexo feminino e de sexo masculino ali. Mas, portanto, vamos aplicar aqui o two means independent, AE, ponto, two means independent. Ok. Que me vai fazer a análise amostral e a análise inferencial. Vamos à variável alvo. A variável alvo é sempre a variável quantitativa. Neste caso é o interesse. E ponho entre aspas porque estou a pôr o nome da variável quantitativa. Temos uma variável binária que se chama, que é o sexo, ok? O interesse está todo em letras maiúsculas, porquê? Porque o nome da coluna está todo em letras maiúsculas. Se o nome da coluna estivesse em letras minúsculas, tínhamos que pôr em letras minúsculas. Se estivesse com a primeira letra maiúscula e o resto de minúsculas, teria de ser posto assim. Portanto, temos de pôr exatamente o nome da coluna tal como está aqui. Não podemos divergir. Portanto, temos que pôr exatamente como está aqui, senão ele não vai localizar a coluna. Portanto, se está todo em letras maiúsculas, vamos ter que pôr em letras maiúsculas. Categorias binárias, portanto, temos a variável binária, aqui é a variável qualitativa, e as categorias binárias são os valores, portanto, e então vamos pôr DF para as categorias, para ele ir buscar o M e o F, podia pôr em lista M e F, porque já sei, era uma hipótese, ele corria à mesma. Outra alternativa é escrever o DF, ponto, vou buscar o nome da base de dados, que é DF, ponto, vou aceder à coluna do sexo e vou buscar os valores únicos dessa coluna, df.sexo.unique. Foi isso que vimos para o caso do Jiu-Jitsu. Portanto, vamos correr. Por vezes podem-se interpretar à mesma os intervalos, embora quando há enviesamentos em amostras, há amostras enviesadas ou não são totalmente aleatórias, na verdade não podem interpretar os testes de hipóteses e os intervalos de confiança. Isso acontece em muitos inquéritos, atenção, em que mesmo reportados em que consideram que a amostra é aleatória e podemos inferir para a população e interpretar os intervalos de confiança. Em muitas situações não é assim, há enviesamentos no processo amostral. Na verdade, aquilo que poderiam dizer é se a amostra tivesse sido recolhida como uma amostra aleatória, ou se a amostra fosse aleatória, estes seriam os resultados. Portanto, aqui não sabemos se houve algum enviesamento no processo de seleção amostral, e a questão que se coloca é que se tiver havido, na verdade, nós podemos considerar, podemos interpretar inferencialmente num sentido, podemos interpretar no seguinte sentido: se a amostra tivesse sido aleatória, do ponto de vista inferencial, teríamos estes resultados. Podemos utilizá-los em termos práticos para tomar decisões, mas do ponto de vista estatístico, propriamente dito, só podemos inferir quando a amostra é aleatória. Portanto, esse é um ponto relevante. Ora bem, o que é que acontece aqui? E nós estamos a analisar em termos externos, ou seja, não participamos neste processo de seleção da amostra, estamos a fazer a análise externa do processo. Temos a base de dados e estamos a analisar simplesmente esta base de dados. O que é que acontece? Portanto, aqui, vamos ver. Para já, vamos subir e vamos ler, vamos copiar estes elementos. Podemos copiá-los, é selecionando, copiar, portanto, copiamos o texto, podemos copiar o texto para o Word, portanto, é selecionar tudo. Copy, paste para o Word. Podemos depois também copiar a figura, que é o diagrama de caixa e bigodes, copiar a imagem e fazer paste em Word. Portanto, isto são tudo passos que se podem dar. Portanto, vamos ver para já um ponto fundamental.
aqui nós temos, hum, vamos analisar, aquilo que me interessa para já é a análise, mas não vamos fazer isso, não vamos estar a fazer essa copy-paste para Word. Essencialmente vamos fazer aqui a análise descritiva e depois inferencial do problema. Ora bem, temos uma escala de 1 a 10. A média para o lado masculino, a média amostral, vamos primeiro fazer a análise amostral, é de 5,87037. Ora bem, esta média amostral situa-me um pouco acima do centro da escala. Ou seja, há interesse, mas já está a caminhar para o interesse elevado, 6 em diante, mas, portanto, há aqui alguma diversidade, não é excessivamente elevado no lado masculino. Vamos ver no lado feminino. 5,52, 56, 41, um bocadinho abaixo do masculino e mais perto do centro da escala. Portanto, em termos médios, não demonstra, em média, na amostra, um interesse muito acima do centro da escala, numa escala de 1 a 10. Portanto, em que 10 estava muito interessado, 1 não estava nada interessado. Portanto, está acima do interesse do nível intermédio, em média, quer numa amostra, quer noutra, quer na amostra do género masculino, quer na amostra do género feminino, mas não é excessivamente elevado. Agora vamos olhar para os quartis. Ora, o primeiro quartil do género masculino é 5, o que significa que 25% dos inquiridos se situaram, portanto, o primeiro quartil divide em 25%, 25% vem até ao primeiro quartil, portanto, isso corresponde de 1 do nível mais baixo, do mínimo até ao primeiro quartil. Neste caso, o mínimo foi 3, na verdade não era 1, portanto, aqui não era o mínimo da escala, mas o mínimo da distribuição, o mínimo foi 3, portanto, houve uma pessoa que não estava muito interessada, pôs 3, é bastante abaixo portanto, estamos 2 níveis, não, estamos, sim, 2 níveis abaixo do meio da escala, portanto, de 1 a 5. É sempre importante analisar isto em função da escala, portanto, 3. E há aqui alguém que está muito interessado, que tem o máximo 9. No caso feminino é a mesma coisa, 3, mínimo 3, máximo 9. Ok. Portanto, aqui elas sobrepõem-se bastante. Agora, nós temos em relação ao primeiro quartilo, 5 para o género masculino, portanto, 25% das respostas situaram-se entre o 3 e o 5, e 75% das respostas acima de 5. Ora bem, portanto, do 5 em diante, temos 75% das respostas. Este é um ponto importante porque significa que a maioria está acima, vai se situar acima do centro da escala, porque 5 é o centro da escala, no caso masculino. E no caso feminino, não é bem o centro da escala, onde estamos, no primeiro quartil. O primeiro quartil está ligeiramente abaixo do sexo masculino, portanto, no sexo feminino. O que já está a indicar que, a partir do sexo feminino, poderá estar, do ponto de vista amostral, não está tão interessado quanto o masculino. A mediana, no caso masculino, é 6, portanto, e a mediana divide-me a distribuição ao meio, 50% para um lado, 50% para o outro, portanto, está-me a dividir aqui a distribuição ao meio, a mediana 6, e a mediana, no caso feminino, é 5. Portanto, estão divididos. O lado masculino está tendencialmente interessado face à mediana, e o terceiro quartil, que é 7,6. Aquele espaço ali, falta um ponto ali, é 7,6. O terceiro quartil, 75% vem até ao terceiro quartil, depois 25% é até ao máximo. Portanto, 25% situaram-se entre 7,6 e 9. Agora, aquilo que acontece no lado feminino é que mostra aqui alguma divisão. 50% divide-me ao meio, estão divididos ao meio a partir do centro da escala. Agora é importante, portanto, aqui mostra que os inquiridos do lado feminino estão divididos. Há alguns que não estarão tão interessados, que estão abaixo do nível do centro da escala em termos de interesse, e outros que estão interessados estão acima do centro da escala em termos de interesse. Ok, portanto, já temos estas conclusões. 7,6 é o terceiro quartil para o lado masculino e para o lado feminino. Portanto, eles coincidem no terceiro quartil e também coincidem no máximo. Podemos ver que as distribuições deles se sobrepõem bastante, embora no lado feminino,
interessantemente, portanto, no lado feminino temos uma dispersão maior das opiniões do que no lado masculino, portanto, no grau de interesse do que no lado masculino. Portanto, aqui temos o diagrama de caixa e bigodes, temos o mínimo, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e o máximo. Mínimo, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e máximo. Já tínhamos visto que se houvesse outliers eram separados e, portanto, este seria o primeiro mínimo que não era outlier, ou se houvesse outliers para cima, seria o máximo não outlier. Ok. E temos aqui o grau de interesse. Portanto, vemos esta distribuição em que no lado feminino a caixa está um bocadinho mais, pronto, está aqui, portanto, tem uma caixa muito mais, com uma amplitude muito maior, o intervalo interquartis é muito maior, e o intervalo interquartis é uma medida de dispersão que deve ser sempre calculada, o intervalo interquartis, portanto, é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, e isso deve ser sempre calculado. O intervalo interquartis para o lado masculino é muito mais pequeno, portanto, a caixa é muito mais pequena. Portanto, neste caso, em termos de intervalo interquartis, começamos a olhar então para a dispersão. Repare-se, a dispersão, temos a amplitude total dos dados, é uma medida de dispersão, 9 menos 3. Portanto, aqui é 6, é a diferença entre o mínimo, o máximo e o mínimo. Máximo menos o mínimo é 6 para o lado masculino. É igual para o lado feminino. Temos também 6, a diferença entre o máximo e o mínimo. Portanto, aqui não há diferenças entre o lado masculino e o lado feminino. Em termos de dispersão. Onde é que nós começamos a encontrar as diferenças em termos de dispersão? É no intervalo interquartis, e aí convém fazer o cálculo. Portanto, aí vamos fazer o cálculo do intervalo interquartis. Vamos também ver diferenças de dispersão a partir do desvio padrão. Portanto, o intervalo entre. Isto é a análise amostral. Atenção que é a análise amostral. E a amostra não é grande, não será grande, muito grande face à população de praticantes, portanto, poderemos, pronto, temos de ter em atenção essa dimensão. Agora vamos ver então 7,6 ou 7,6 menos 5 é o intervalo interquartis. Aqui dá-nos 2,6 ou 2,6. Portanto, face à escala, temos perto de 3 níveis a separar o terceiro quartil e o primeiro quartil. 3 níveis da escala. Numa escala de 1 a 10. Portanto, numa escala de 1 a 10, temos 3 níveis na escala. Se dividirmos pela escala, pela amplitude da escala, é 26, portanto, dividindo por 10, portanto, calculando, portanto, o 7,6 menos o 5, que dá os 2,6, dividindo isso por 10, que é a amplitude da escala. Não, a amplitude da escala será 10 menos 1. Na verdade, a amplitude da escala é 9. Dividindo por 9, então, nós obtemos cerca de 28,89%. Multiplicando por 100, o resultado dessa divisão, obtemos 28,89%. Portanto, o intervalo interquartis para o lado masculino é cerca de 28,89% da escala, de escala total. Não estou a falar da amplitude dos dados de 3 a 9. Estou a falar da escala total de 1 a 10, na qual está definida a nossa variável quantitativa, que é o interesse. Ok. Vamos ver então para o lado feminino. A comparação para o lado feminino. Temos 7,6 menos 4, sim, que dá 3,6. O intervalo interquartis é bastante maior. Se dividirmos por 9 dá 0,4, ou seja, é 40% da amplitude total da escala, de 1 a 10. Ora bem, é muito maior. O que nos indica realmente uma maior dispersão no lado feminino. Em termos de intervalo interquartis, maior dispersão amostral. Agora vamos olhar para o desvio padrão, que é o desvio médio em torno da média. Ora, o desvio médio em torno da média, na verdade, em relação ao desvio médio em torno da média, não estão assim tão diferentes. Estão um bocadinho, mas o desvio padrão é 1, ou 1,467,205, portanto, está perto de 1,47 o desvio padrão para o lado masculino e está à volta de 1,74 para o lado feminino. São valores próximos de desvio padrão. Portanto, do ponto de vista da dispersão, não estão assim tão diferentes em termos de amplitude total dos dados. Está entre 1 e 2, o desvio padrão. Os desvios padrão, quer para
para o lado masculino como para o lado feminino estão entre 1, 1 e 2, o que comparando com a amplitude da escala, que vai de 1 a 10, não é uma dispersão assim tão elevada em termos de desvio médio em torno da média. Portanto, o que é que distingue o desvio padrão do intervalo interquartis? O intervalo interquartis está-nos a dar a dispersão em torno da mediana, enquanto que o desvio padrão nos está a dar a dispersão em torno da média, sendo o desvio padrão a raiz quadrada da variância. Ora bem, vamos agora então olhar. Aqui vemos os testes ao pressuposto de normalidade, verifica-se o pressuposto de normalidade em cada um dos casos, o que significa que, do ponto de vista inferencial, estamos a lidar com distribuições aproximadamente normais, o que significa também um ponto fundamental. Bem, se não fosse normal, não aplicava este teste, portanto, o sistema automaticamente iria para o teste alternativo, que é o teste Mann-Whitney, que é um teste de distribuições. Mas neste caso, a inteligência artificial vai-nos aplicar o teste, as estatísticas, vai-nos calcular as estatísticas inferenciais, nomeadamente os intervalos de confiança, e quer para a média, quer para o desvio padrão, e vai-nos aplicar o teste T à comparação de duas médias, assim como o teste de Levine à comparação também das variâncias. Isto porque o pressuposto de normalidade se verifica. Mas também o pressuposto de normalidade se verifica significa o quê? Que na população, à partida, do ponto de vista inferencial, está-nos a indicar, assumindo uma amostra aleatória, na população, a população à partida seguiria uma distribuição próxima da normal. Pelo menos na amostra a distribuição está suficientemente próxima da normal para não rejeitar o pressuposto de normalidade. Ora, isso também significa uma coisa, é que a distribuição normal é caracterizada por dois parâmetros que a determinam completamente a estrutura dessa distribuição. A média, que nos dá a localização do centro da distribuição, e o desvio padrão. Portanto, e esse é um ponto fundamental. Ok, temos então essa dimensão. Seguinte, vamos ver os testes de hipóteses. Ora, o teste à igualdade de variâncias, depois, no fim, analisamos os intervalos de confiança. Teste à igualdade de variâncias. O teste de Levine, a hipótese nula é que as variâncias populacionais são iguais para ambos os sexos, em relação à variável quantitativa interesse. Portanto, a dispersão é a mesma na população em termos de variância. A hipótese alternativa é que é diferente. Ora, não conseguimos rejeitar a hipótese nula. Portanto, equal variance is assumed by Levine test. Porquê? Porque o nível de significância do teste, ou seja, o seu p-value, é de 0.113764, que é superior ao nosso nível de significância de referência, que está aqui 0,05 ou 0.05. Só se fosse inferior ou igual a 0.05 é que ele rejeitava essa hipótese nula. Ok. Mais, o que é que nós temos mais aqui? Temos o teste, subindo um bocadinho, temos o teste a duas médias para amostras independentes. Ora bem, hipótese nula é que as duas médias populacionais são iguais. A hipótese alternativa é que elas são diferentes. Portanto, as duas médias populacionais, portanto, a média populacional para o interesse do sexo masculino é igual à média populacional para o interesse do sexo feminino. Essa é a hipótese nula. A hipótese alternativa é que a média populacional para o interesse, portanto, neste serviço, por parte do sexo masculino, é diferente da média populacional para o interesse nesta variável, neste serviço do sexo feminino. Portanto, médias populacionais iguais, hipótese nula, médias populacionais diferentes, hipótese alternativa. Ora, se ele me diz que não se rejeita a hipótese nula, então eu considero que a média populacional não consegui, do ponto de vista inferencial, não estou a considerar, ou pelo menos não há diferenças suficientes entre as duas médias para considerar, do ponto de vista inferencial, que a população do sexo masculino se diferenciará da população do sexo masculino em relação ao interesse médio neste serviço. Portanto, e este é um ponto fundamental. Basicamente, do ponto de vista de relatório, o que é que nós escreveríamos? Aquilo que nós escreveríamos, já tínhamos, para a parte amostral, tínhamos de fazer uma tabela com as medidas de localização, média, quartis, mínimo e máximo. Depois também para a dispersão, com o desvio padrão, a diferença entre o máximo e o mínimo.
Também podíamos analisar a skewness e a cortose, portanto, o enviesamento e a cortose, mas neste caso não era muito relevante, até porque não se rejeita o pressuposto de normalidade, portanto, as distribuições não são significativamente enviesadas, ou suficientemente enviesadas para se afastarem demasiado da distribuição normal. Ok, portanto, neste caso não estou a analisar simplesmente estas. Depois passava para a análise para uma tabela em que punha os resultados destes dois testes. Essa seria a segunda tabela. Ora bem, nessa segunda tabela punha os resultados e qual era a hipótese que se verificava. Portanto, se eu assumo igualdade de variâncias, significa que as variâncias populacionais serão iguais. Portanto, igualdade de variâncias populacionais seria portanto, para além do p-value, tinha a igualdade de variâncias populacionais, como hipótese, como decisão final do teste, portanto, estatístico. Portanto, como resultado final do teste estatístico. E também teria aqui, no teste às médias, também na mesma tabela, a não rejeição da hipótese nula, portanto, como resultado final do teste. Punha o p-value e a não rejeição dessa hipótese nula. Isso depois iremos ver noutro webinar esse arrumar dessas tabelas. Agora estamos simplesmente a fazer a análise como se tivéssemos já essas tabelas. Portanto, fica aqui a análise somente dirigido à análise estatística. Ora bem, o que é que nós punhamos no texto? No texto, no texto principal, não precisamos estar a formular as duas hipóteses. Basta-nos dizer qual é a hipótese que se verifica e descrevê-la. Portanto, face aos resultados, considera-se o quê? Que do ponto de vista inferencial, não existem diferenças entre as médias populacionais do sexo masculino e do sexo feminino em relação ao interesse no serviço. Também não se verificam, também do ponto de vista inferencial, não se considera-se, não, face ao nível de significância escolhido, que é de 0,05, não se considera que a existência de diferenças em relação às variâncias populacionais dos dois sexos em relação ao interesse do serviço. Ok, essa era a conclusão que nós punhamos no relatório, porque no relatório não precisam de estar, não é preciso o gestor estar a ler as duas hipóteses formuladas, basta-lhe ler a hipótese que foi apoiada pelos resultados. Portanto, do ponto de vista de relatório de intelligence, é isso que interessa. Portanto, na estatística aplicada à gestão, ao produzirem um relatório estatístico, esse relatório, como vai ser dirigido à gestão, pode ser adaptado no sentido, portanto, é um relatório, no fundo, de business intelligence, dirigido à tomada de decisão do gestor, no sentido da intelligence como conhecimento relevante para a tomada de decisão, então nós pomos lá a hipótese final que se verificou. Basta pôr essa, não precisa de formular as duas. Se rejeitasse a hipótese nula, punhamos a hipótese, formulávamos a hipótese alternativa, descrevíamos a hipótese alternativa. Era isso que se fazia. Ou vamos descrever a hipótese nula ou vamos descrever a hipótese alternativa, em função da hipótese que se verificou. Portanto, se rejeitarmos a hipótese nula, vamos descrever no relatório a hipótese alternativa. Se rejeitarmos a hipótese nula, se não rejeitarmos a hipótese nula, vamos descrever no relatório essa hipótese nula. Se não rejeitarmos a hipótese nula. Portanto, neste caso, não rejeitámos a hipótese nula, portanto, no relatório teríamos de descrever essa hipótese nula. Portanto, porque não rejeitámos a hipótese nula. Porquê é que não rejeitámos a hipótese nula? Porque a probabilidade de estarmos a cometer um erro ao rejeitarmos a hipótese nula, quer no caso do teste às médias, quer no caso do teste de Levine, é superior a 0,05. Ora, se é superior a 0,05, é uma probabilidade ainda demasiado elevada, a probabilidade de estar a cometer um erro ao rejeitar a hipótese nula, é uma probabilidade que é considerada demasiado elevada. E, nesse sentido, não se rejeita a hipótese nula. Só se rejeita a hipótese nula a partir do momento em que a probabilidade de estar a cometer um erro, ou probabilidade máxima de estar a cometer um erro, é o erro tipo 1, é a probabilidade máxima de erro tipo 1, que é o p-value. Posso considerar como, no fundo, do ponto de vista decisional, posso considerar, ok, esta é a probabilidade de eu perder a aposta se for para a hipótese alternativa. Ora, se essa probabilidade é suficientemente baixa, só se essa probabilidade é suficientemente baixa, ou neste caso inferior ou igual a 0,05, é que eu vou para a hipótese alternativa. Portanto, e neste caso, como são ambos superiores a 0,05, eu fico com a hipótese nula. Ok. Temos esta situação. Agora vamos então subir e vamos ver os testes
médias, os intervalos de confiança. Ora, olhando para os intervalos de confiança, aquilo que se nota é que com uma confiança de 95%, a média população, o interesse médio no serviço, na população do sexo masculino, que é este, interval for the mean of M, situa-se entre que valores? Entre 5.499, 5.4699, ou seja, aproximadamente 5.47 e 6.27, aproximadamente, entre estes dois valores. Ok. Estes valores que estão aqui, na verdade, portanto, mas podemos considerar isto em termos aproximados. Ora, isto situa-nos um pouco acima do centro da escala, até ligeiramente, até acima do nível 6, portanto, é a amplitude. Já a amplitude é um bocadinho é diferente no sexo feminino. O intervalo de confiança sobrepõe-se também bastante ao do sexo masculino, como se pode ver, portanto, com uma confiança de 95%, o interesse médio na população do sexo feminino situa-se entre 5.133 aproximadamente e 5.918. Ok, isto é a leitura do intervalo de confiança, depois vem a interpretação. Primeiro a leitura, depois a interpretação. A leitura é com uma confiança de 95%, a média populacional situa-se entre aqueles dois valores. Ok. Leitura. Ou se fosse 99% era 99%, se fosse 90% era 90%, com o nível de confiança que for. Ok. Fase 1, leitura do intervalo. Fase 2, interpretação do intervalo face ao problema. Neste caso, os dois intervalos sobrepõem-se muito, daí que não se rejeita a hipótese nula deles poderem ter a mesma média populacional. Agora, face ao problema, é um interesse elevado ou baixo? Ora, não é muito elevado, porque se situa entre o centro, está um bocadinho acima do centro da escala e vai até ao nível 6, mas não é muito elevado. Portanto, em termos de sexo, não estamos a encontrar aqui diferenças entre os dois sexos, isso é relevante. Significa que o sexo não é uma variável diferenciadora do ponto de vista do interesse. Em termos inferenciais, é isso que nos está a dizer, que o sexo não será uma variável diferenciadora. Portanto, embora tenha sido selecionado como elemento essencial de informação, não há uma justificação aqui para fazer um serviço, para introduzir um serviço dirigido, por exemplo, somente a um dos sexos, como, por exemplo, defesa pessoal só para mulheres. Na verdade, as mulheres nem tão, assim, não parecem estar assim tão interessadas como os homens do ponto de vista amostral. E do ponto de vista inferencial, sobrepõe-se bastante, embora o limite inferior do sexo feminino, do intervalo do sexo feminino, seja um bocadinho abaixo do sexo masculino, e o limite superior está próximo, mas também é ligeiramente abaixo, mas estão próximos. Estes dois intervalos interceptam-se muito, portanto, podemos considerar que eles estão ambos interessados, mas não excessivamente interessados. Estão acima do centro da escala em termos de interesse, o que pode ser positivo, mas há aqui questões que se têm de ver melhor. Vamos ter de ver depois em termos do segmento. Ora, o intervalo de confiança para o desvio padrão é um intervalo de confiança bayesiano para o desvio padrão, situa-nos desvio padrão populacional, situa-nos o desvio padrão populacional com uma confiança de 95%, portanto, primeira leitura do intervalo, com uma confiança de 95%, o desvio padrão populacional situa-se entre 1.23, aproximadamente 1.23 e 1.81. Podemos fazer este tipo de aproximações no relatório, desde que se coloque em anexo o output. O output tem o número longo. No relatório de gestão, para o gestor ler, podemos encurtar, fazer uma aproximação ali e fazer uma aproximação a duas casas decimais, para se tornar mais fácil a leitura. Ora, se reparar, vamos também para o intervalo de confiança para as mulheres. Portanto, o intervalo de confiança está-nos a situar aqui um desvio padrão não muito elevado face à escala de 1 a 10. Portanto, não é uma excessiva dispersão em torno da média, que é o desvio padrão dá-nos a dispersão média em torno da média. Para a população, está a indicar que, a partir do ponto de vista inferencial, em termos populacionais, não deverá haver uma dispersão assim tão grande em torno da média. A mesma coisa se passa com o intervalo feminino, portanto, embora como esteja o limite superior seja um bocadinho mais elevado do que no caso masculino, e o limite inferior também um bocadinho mais elevado que o limite inferior, os dois intervalos sobrepõem-se bastante, daí que não se rejeita a hipótese de igualdade de variâncias também no teste de Levine. Isto é consistente com o resultado do teste de Levine à igualdade de variâncias populacionais. Ora bem, então o que é que nós concluímos aqui? No caso feminino, leitura do intervalo com uma confiança de 95%, o intervalo de confiança com uma confiança de 95%, o desvio padrão populacional do sexo feminino
em relação à variável interesse no serviço, situa-se entre 1,50 e 2,06, aqui aproximadamente 2,07. Portanto, fazemos sempre a aproximação por excesso. Ora, uma vez mais, portanto, não é excessivamente elevado face ao intervalo da escala. Ok, portanto, conclusão, sexo não é uma variável diferenciadora aqui, em termos de interesse no serviço, portanto, não justifica haver um serviço específico para um dos sexos, e o interesse não está excessivamente elevado. Agora vamos ver para o segmento, porque em termos de segmento poderá haver diferenças maiores. Portanto, vamos ver em termos de segmento. Ora, o segmento tínhamos 3 níveis. Para isso, nós vamos ter de aplicar o teste ANOVA, porque temos mais de 2 níveis em diante, é o teste ANOVA. Vamos aplicar então o teste ANOVA. Ora, teste ANOVA, variável-alvo. A nossa variável-alvo é sempre, portanto, continuamos com a data frame do Python. A variável-alvo, vamos tomar o nome da variável-alvo, é a variável quantitativa, neste caso é o interesse. Vamos pôr entre aspas o interesse. Pus só com letras maiúsculas, porque o nome da coluna está todo com letras maiúsculas, uma vez mais, reforçando a questão. Essa é a variável alvo, quantitativa. A variável qualitativa é a variável segmento, portanto, category name é segmento, category name é o nome da variável qualitativa, e as classes da variável qualitativa, ou variável categorial, vamos vê-las, é pôr aqui, portanto, é expressar df, que é a data frame do Python, do Pandas, ponho o nome da ponto, ponho o nome da variável, ou seja, quero a coluna daquela data frame, ou pôr ponto, a seguir vou escrever o nome da coluna que eu quero. Ora, o nome da coluna que eu quero aceder é a coluna do segmento. E dessa coluna eu quero obter o quê? Os valores únicos, unique. Pus também tudo em letra maiúscula, porque o nome da coluna está em letra maiúscula. Se estivesse em letra minúscula, punha em letra minúscula, uma vez mais. Portanto, ponto unique, o que é que ele me está a dar? df, ponto, nome da coluna, neste caso variável estatística qualitativa, depois ponto, unique, abre parênteses, fecha parênteses, está-me a dar o quê? Está-me a dar os valores singulares dessa variável, ou seja, se é juvenil, e depois era o juvenil, o adulto e o sénior. Ok. Portanto, vamos então correr o código. E ele fez-me aqui qualquer coisa que não sei porquê. Ok. Não está a deixar aceder aqui, por qualquer razão. Ok. Então vou ter de recarregar isto. Vou copiar o código para não perder. Por qualquer razão, ele bloqueou-me aqui. Não sei porquê. Não, não me está a dar aqui acesso. Deixou de me dar acesso para correr o programa. O programa devia estar a correr aqui devia fazer aqui o play para correr. Vou ter de refazer o refreshing da janela. Ok. No sistema online, ok, era esta janela aqui em cima que não me estava a dar acesso, ou então fui eu que fiz aqui qualquer coisa, não sei porque é que aquela janela desapareceu. Ok, volto a carregar a base de dados, não há problema, fiz copy-paste, paste daqui. Vamos correr então o teste nova, porque estamos a lidar com 3 classes no segmento. Ora bem, já temos então o resultado. E vê-se aqui já as diferenças nas distribuições. Nos diagramas de caixa e bigode já vemos aqui as diferenças. Nitidamente, qual é repare-se, mínimo, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. No caso do adulto, o mínimo à partida deve coincidir com o primeiro quartil, já vamos confirmar isso. Temos o segundo quartil, terceiro quartil e o máximo, e o adulto está ali em cima. Enquanto que a distribuição do sénior, temos aqui mínimo, primeiro quartil, segundo quartil a coincidir com o terceiro quartil e o máximo, e portanto o segmento sénior é o que à partida estará menos interessado, o juvenil tem aqui alguma dispersão, mas é o adulto principalmente que está interessado neste serviço, do ponto de vista amostral. Conseguimos ver isto já a partir dos diagramas de caixa e bigodes, mas vamos olhar para as estatísticas amostrais.
Ora bem, sample mean para o juvenil, a média é de 5.065217, portanto podemos aproximar a duas casas decimais 5.07. No caso, está próximo do centro da escala, está muito próximo do centro da escala. Vemos que o primeiro quartil, o mínimo é 3, o máximo é 7, ok? O primeiro quartil é 4, o segundo quartil é 5, que é o centro da escala, e o terceiro quartil 6.6. Portanto, não há um grande interesse do ponto de vista amostral para o lado juvenil. O desvio padrão 1.30, 64,32, portanto, não é muito elevado face à amplitude da escala, de 1 a 10. O intervalo interquartis, neste caso, dá-nos quanto? Uma dispersão de 6,6 ou 6,6 menos 4, 2,6, que representa em relação à escala 28,89%. Isto o intervalo interquartis. A diferença entre o máximo e o mínimo é de 4 níveis na escala, que é relativamente elevado. Agora, pronto, à partida, isto, no lado juvenil há um interesse intermédio, mas há algumas crianças que não estão interessadas, ou algumas que estão interessadas, mas não há um interesse excessivamente elevado ao nível amostral. Vamos ver o interesse para o lado, as estatísticas para o lado adulto. Ora, a média, vemos aqui uma diferença clara na média do juvenil para o adulto. No adulto, ao nível amostral, a média é de 7,31, 11, 11, 11, portanto, à volta de 7,31. Ora, isto já está perto do topo da escala. Portanto, temos nível 1, 2, 3, 4, 5, centro da escala 6, 7, 8, 9. Ora, está um pouco acima dos 7. O mínimo é 6. Ora, aqui já nos está a situar o mínimo é 6 e coincide com o primeiro quartil. E que significa que 20, portanto, acumulou logo 25% no primeiro quartil, em termos de respostas de 6. Portanto, pessoas a dizerem que o nível de interesse delas era 6. Portanto, houve aqui uma forte concentração no mínimo. Portanto, daí que o mínimo acumulou logo 25% da distribuição, coincidindo o mínimo com o primeiro quartil. Ora bem, temos 6, ok. Mínimo. Isso já é acima do centro da escala, portanto já estamos, e 9 máximo. Ora, em termos amostrais, isso indica um forte interesse do lado adulto. A mediana é 7 e o terceiro quartil é 8,6, portanto que já está muito próximo do topo da escala. Portanto, o desvio padrão não é muito elevado, na verdade, face à amplitude da escala, é mais baixo o desvio padrão no caso adulto do que no caso juvenil, o que nos indica que, à partida, os adultos estão interessados e consistentemente interessados neste serviço. E considerando o intervalo, considerando também do ponto de vista de desvio médio em torno da média, considerando o intervalo interquartis que nos dá a dispersão em torno da mediana, temos 8,6 ou 8,6 menos 6, que dá 2,6, a dividir por 9 dá outra vez 28,89% da amplitude total, que vai de amplitude total da variável, portanto, de 1 a 10. A amplitude dos dados, neste caso, a diferença entre o máximo e o mínimo é 9 menos 6, que dá 3, portanto, são 3 níveis, mas 3 níveis no topo da escala, entre o mínimo e o máximo de 9. Portanto, temos aqui um interesse elevado do lado adulto no serviço. À partida, a lançarmos o serviço deveria ser, dado que implica custos para a empresa, à partida deveria ser no segmento adulto. Para já, do ponto de vista amostral, já vamos ver do ponto de vista inferencial. Agora, repare-se, a distribuição normal verifica-se o pressuposto de normalidade, quer para o lado juvenil, quer para o lado adulto, portanto, as distribuições são aproximadamente normais. Continuando para o segmento sénior, temos uma média amostral de 4,53, ora, é um bocadinho, é abaixo do juvenil, portanto, o segmento sénior tem uma média abaixo do juvenil. Tem um primeiro quartil de 4, que também é igual à do juvenil, mediana 5, igual à do juvenil, e o terceiro quartil 5,6, enquanto que o juvenil era 6,6
no adulto no sénior é 5,6. Portanto, 4, 5, 5,6, quando comparando com o juvenil era 4, 5, 6,6. Portanto, nitidamente o sénior não está muito interessado em, no- na- na- neste serviço, portanto, não querem andar com paus e facas, e a treinar ali defesa pessoal contra armas e, portanto, não estão muito interessados neste serviço. O desvio padrão é o mais baixo, o que nos indica que eles, à partida, não estarão. Repare-se, a média está abaixo do centro da escala. A mediana é no centro da escala, dividindo aqui mais ou menos ao meio, portanto, o mínimo é 13, o máximo é 6. Há alguns que estão interessados, mas há outros que não estão interessados. Portanto, o desvio padrão é o mais baixo de todos. Portanto, o desvio médio em torno da média é o mais baixo de todos, é 0,95, 12,51. O que nos indica que, do ponto de vista amostral, o segmento sénior está muito concentrado ali em torno de uma média que está abaixo do nível do centro da escala, o que nos indica à partida que não será um segmento para onde nós iremos lançar o serviço, ou para onde vale a pena lançar o serviço. Ora, a dispersão também entre intervalo interquartis também é 5,6 menos 4 dá 1,6, é o intervalo interquartis mais baixo também, e o 6 menos 3 dá um nível 3 entre o máximo e o mínimo, portanto, que é a amplitude total dos dados. Isso aí é semelhante à que nós calculámos anteriormente para o segmento adulto, mas o segmento adulto era concentrado no topo, entre 6 e 9, enquanto que aqui é entre 3 e 6, portanto, em termos de mínimo até ao máximo de distribuição. Ahm, Portanto, está-nos a dar este resultado. O intervalo interquartis, neste caso, representa, em relação à amplitude total da distribuição, 5,6 menos 4, dá 1,6, a dividir pela amplitude total da escala 1,9, dá-nos 17,78% da amplitude da escala da nossa variável interesse, portanto, que vai de 1 a 10. O que nos dá mostra bastante que o segmento séniores não está consistente, tem uma dispersão baixa e não muito concentrada e que está abaixo do centro da escala, uma baixa dispersão em torno da média, face à natureza da escala. Também se verifica o pressuposto de normalidade. Agora vamos ver o resultado do teste. Neste caso é o teste nova porque temos três níveis, três segmentos. Ora, o teste nova tem um p-value de 0. Com um p-value de 0, indica-nos logo imediatamente que devemos rejeitar a hipótese nula do teste nova. O que significa o quê? Que há pelo menos um par portanto, a hipótese nula é qual? A hipótese nula é que as médias populacionais são do interesse, da variável interesse, portanto, do interesse no serviço, são iguais nos três segmentos. Portanto, os três segmentos têm igual média populacional em relação ao interesse no serviço. Essa é a hipótese nula. A hipótese alternativa é que há pelo menos um par de segmentos com média populacional distinta. Ok? Pelo menos um par de segmentos com média populacional distinta. Ora, se rejeitamos a hipótese nula, temos de ver qual é esse par. E do ponto de vista de dispersão, vamos ver. Ora, do ponto de vista de dispersão, a hipótese nula é que as variâncias são todas iguais na população. A hipótese alternativa é que portanto, todos os três segmentos têm a mesma variância populacional em relação ao interesse no serviço. Essa é a hipótese nula. A hipótese alternativa é que há pelo menos um par de segmentos, estamos a falar já de testes com três níveis, de variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas que dividem a amostra têm três níveis, portanto, três níveis ou mais, temos esta relação entre hipótese nula e hipótese alternativa. A hipótese nula é que são todas iguais. A hipótese alternativa é que há pelo menos um par de grupos com estatísticas, com parâmetros populacionais distintos. Ora, o que é que nós temos aqui? A hipótese nula é que as variâncias populacionais para os três segmentos são iguais em relação as variâncias populacionais em relação à variável interesse são iguais para os três segmentos. Hipótese número. A hipótese alternativa é que há pelo menos um par de segmentos com variâncias populacionais distintas em relação a esta variável interesse. Ora, qual é que é a conclusão? Neste caso, não se rejeita a hipótese nula do teste de Levine.
Se não se rejeita a hipótese nula do teste de Levine, então aquela que vale é que, a partir deles, terão a mesma dispersão populacional em torno da média. Ou seja, não se rejeita a hipótese nula de que, do ponto de vista populacional, de termos as mesmas variâncias populacionais, dos três segmentos terem a mesma variância populacional em relação à variável, à relação ao interesse no serviço. Ok. Portanto, à partida do ponto de vista inferencial, o que é que isto significa? Mesma dispersão em torno da média, diferentes médias. Ok, então vamos olhar para os intervalos de confiança. Para o segmento juvenil, o intervalo de confiança a 95% situa-nos o interesse médio na população juvenil entre 4,67, portanto, aproximadamente 4,68 e 5,45. Ok. O que significa que, com uma confiança de 95%, a média populacional pode ir desde abaixo do centro da escala até ligeiramente acima do centro da escala, sendo que o centro da escala está lá, o 5. Ora, isso não indica um interesse demasiado elevado, em média. E o desvio padrão situa-nos com uma confiança de 95%, o desvio padrão, o intervalo de confiança para o desvio padrão do segmento juvenil é entre 1,08 e 1,65. Portanto, com uma confiança de 95%, o desvio padrão para o segmento juvenil na população, o desvio padrão populacional para o segmento juvenil, situar-se-á entre 1,08 e 1,65, como valores possíveis para esse desvio padrão. Ora, não é muito elevado face à amplitude da escala, de 1 a 10, portanto, e esta é a conclusão para o segmento juvenil. Portanto, a decisão de lançar o segmento juvenil, podem lançar ou não, embora não demonstre um interesse muito elevado face à escala, portanto, o centro da escala está lá, pode situar-se ligeiramente acima do centro, ali um pouco abaixo, agora depende dos custos envolvidos, mas poderá não valer a pena lançar o serviço para o segmento juvenil. Portanto, fizemos a leitura do intervalo de confiança, com uma confiança de 95%, tal. Interpretámos o que é que isso significa face à escala, fizemos a interpretação, demos a interpretação em termos de gestão e temos uma recomendação entre lançar ou não o serviço. Agora, segmento adulto, vamos ver. Com uma confiança, leitura do intervalo de confiança, com uma confiança de 95%, a média populacional para o segmento adulto em relação ao interesse no negócio, o interesse no serviço, situa-se entre 6,99, se aproximássemos isto a duas casas decimais, tínhamos de ir aproximando, era aproximadamente 7. E 7,62. Ora, é um intervalo com uma amplitude baixa, este intervalo de confiança, e situa-nos já perto do topo da escala. E o intervalo de confiança para o desvio padrão, portanto, situa-nos o desvio padrão do interesse populacional no serviço, com uma confiança de 95%, entre 0,86, aproximadamente 0,86 e 1,31. É um desvio padrão baixo. Ou seja, o que é que isto nos está a dizer? Que à partida, do ponto de vista inferencial, agora vem, isto foi a leitura dos intervalos de confiança, e situado face à escala. Não é muito elevado face à escala da variável, que vai de 1 a 10. Ok. Agora vem a interpretação de gestão. Do ponto de vista inferencial, aquilo que nos está a dizer, vamos fazer a ponte para a gestão, é que à partida ao segmento adulto terá um interesse que se situa em termos médios na população perto do topo da escala e com baixa dispersão. Ora, se eles têm um interesse elevado, em média, com baixa dispersão em torno da média, está-nos a indicar que haverá um interesse consistentemente elevado neste serviço, no segmento adulto. Logo, à partida, o segmento adulto. E agora, portanto, isto foi a interpretação conectando com a gestão. Agora vem a decisão. A recomendação em termos de decisão de gestão. À partida, poderá haver interesse em lançar um serviço para o segmento adulto. Vamos ver o segmento sénior. Ora, o segmento sénior, e repare-se, o segmento adulto, o que é que acontece já agora com o intervalo de confiança?
As médias populacionais será diferente da do juvenil? À partida, sim. Porquê? Porque o limite inferior do intervalo de confiança do segmento adulto está acima do limite superior do intervalo de confiança para o segmento juvenil. É o que faz com que a média populacional, com que se considere que, à partida, este par é já um par que poderá levar à rejeição da hipótese nula do teste ANOVA. Este par. Vemos isso pelo intervalo de confiança. O intervalo de confiança do segmento adulto está estritamente acima do intervalo de confiança do segmento juvenil. Já agora, o intervalo de confiança para os desvios padrão, embora do segmento juvenil esteja um bocadinho acima ao limite inferior e o limite superior também um bocadinho acima deste, interceptam-se do segmento adulto para o segmento juvenil. E o mesmo se passa para o segmento sénior, intercepta-se com os outros, embora esteja um bocadinho abaixo. Ali, limite inferior e limite superior não têm um intervalo de confiança estritamente acima ou estritamente abaixo do outro. Daí que, do ponto de vista de dispersão, não se rejeita a hipótese nula do teste de Levine. Ok. Vamos continuar do ponto de vista, a fazer esta análise. Para o segmento sénior, com uma confiança, leitura do intervalo de confiança, com uma confiança de 95%, o interesse médio na população sénior em relação ao serviço situa-se entre 4,23 e 4,83 ou 4,84, aproximadamente entre 4, não, entre aproximadamente 4,24, fazendo a aproximação dos casas decimais, e 4,84. Ora bem, está situada estritamente abaixo do centro da escala, esta média populacional. Do ponto de vista inferencial, o intervalo de confiança não está abaixo, estritamente abaixo do centro da escala, que é 5. Portanto, estando estritamente abaixo do centro da escala, indica-nos que aqui, à partida, não haverá um interesse no serviço, portanto, elevado. Portanto, o interesse, em média, o interesse está abaixo. Sendo que o desvio padrão, à partida, o desvio padrão populacional será abaixo também, porque com uma confiança de 95%, o desvio padrão populacional para o segmento sénior, em relação a esta variável interesse, situa-se entre 0,78 e 1,12, aproximadamente. Ora, situando-se aqui, não é uma dispersão relativamente baixa em relação à amplitude de 1 a 10. Portanto, os séniores estarão com uma dispersão do ponto de vista inferencial, isto está-nos a indicar que, em termos, o desvio médio em torno da média, o desvio padrão, é a dispersão média em torno da média, que é o desvio padrão, essa é a interpretação do desvio padrão, será baixa, e a média à partida populacional também está abaixo do centro da escala, portanto, não demonstrando interesse. Portanto, o segmento adulto está à partida excluído do serviço. Não há, os resultados desta análise não demonstram que o segmento adulto esteja interessado. Portanto, isto agora é a recomendação do ponto de vista de gestão. Segmento adulto, à partida, não valerá a pena lançar o serviço. Para o segmento júnior, portanto, para o segmento juvenil, poderão lançar, embora não haja um interesse muito elevado, portanto, está mais ou menos no centro da escala. Agora, ou lançam para o segmento júnior e adulto, ou lançam somente para o segmento adulto. Para o segmento adulto, os resultados revelam o interesse, que há um interesse realmente elevado em média. Deverá haver, do ponto de vista inferencial, um interesse elevado, quer ao nível amostral, quer inferencial, os resultados apontam para um interesse elevado no serviço, com uma baixa dispersão em torno desse interesse. Portanto, a partir do segmento adulto, a recomendação é que o serviço seja lançado para o segmento adulto. Cabendo à gestão alguma avaliação acerca de lançar o segmento juvenil ou não. Poderá ou não lançar o segmento juvenil. Para o segmento sénior, à partida, não há um interesse nesse serviço face a estes resultados, quer amostrais, quer inferenciais. Portanto, fizemos uma análise completa de um caso com 2 testes de hipóteses, com a análise estatística descritiva, inferencial, e concluímos em relação fizemos no fim a ponto para a gestão, do ponto de vista de gestão, o que é que deveríamos fazer. Portanto, e esta é a análise completa que poderia ser feita em torno de um caso deste género. Portanto, primeiro analisamos, seguimos o ciclo no fundo, seguimos aqui o ciclo da intelligence. Portanto, definição dos elementos essenciais de informação, recolha dos dados,
processamento dos dados, nós analisámos isto, a análise de dados nós fizemos a partir do elemento externo, portanto, havia aqui insuficiência de informação no nosso caso, podíamos ser consultores que tivemos acesso ou analistas que tivemos acesso depois aos dados, portanto, mas na verdade a ideia era que uma empresa teria acesso a tudo, saberia como é que fez a amostragem, teria essa informação completa. Nós tivemos enviesamento aqui de informação em relação a isso, em relação ao processo de amostragem, portanto, porque a base de dados à partida foi fornecida para o caso. Agora, considerando o uma análise interna do ponto de vista empresarial, nós tínhamos acesso ao modo como a amostragem foi feita, saberíamos se houve enviesamento amostral ou não, se houve algum enviesamento ou não, que pudesse condicionar a interpretação dos resultados inferenciais. Podíamos à mesma interpretá-los, mas condicionava a validade desses resultados inferenciais. Mas na verdade, eu deixei de propósito esta dimensão interna aberta para podermos para poder refletir neste webinar acerca desta questão dos enviesamentos. Se não estava fechada, a questão estaria fechada e não me permitia, ou havia enviesamento ou não, mas assim mantive em aberto, permitiu-me manter em aberto essa questão. Daí que tenha mantido essa parte omissa. Agora, vamos considerar assim, do ponto de vista de uma empresa, a empresa teria acesso a tudo, inclusive ao processo de amostragem que foi desenvolvido. A não ser que tivesse feito outsourcing e a empresa de outsourcing da parte do estudo de intelligence e do estudo de mercado, portanto, se tivesse feito outsourcing, neste caso não valeria a pena fazer outsourcing, mas pronto, poderia perfeitamente internamente conseguir estes elementos. Bastava mandar para os colaboradores o questionário e pedir que as famílias preenchessem. Basta isso. E não havia aqui custos envolvidos. Mas se tivesse feito outsourcing, há aqui uma questão. Se a empresa não tem acesso ao modo como os dados foram recolhidos, a empresa que vai receber o relatório, a questão que se coloca é que não se pode não saber se houve enviesamento na recolha dos elementos da amostra. Muitas vezes existe. As amostras muitas vezes são enviesadas porque não é factível fazer exatamente uma amostra aleatória como perfeita, perfeitinha, perfeitinha. Amostragem aleatória. Isso significa que, do ponto de vista inferencial, não se consegue interpretar exatamente, não se pode interpretar, pode haver enviesamento em relação não é válida a interpretação inferencial, est- em stricto senso. No entanto, interpreta-se muitas vezes, e em grande parte dos estudos interpretam a parte diferencial. Porquê? É que porque é útil e às vezes os enviesamentos não são suficientemente elevados, portanto, a quebra do princípio da amostragem aleatória também não é suficientemente elevado para introduzir ali um enviesamento, para introduzir ali um desvio e podemos interpretar para todos os efeitos práticos como se tivesse havido uma amostragem aleatória e muitas vezes isso funciona e está a andar. E a outra dimensão é que, mas pode sempre colocar uma ressalva, embora a amostragem não tenha sido aleatória, se tivesse sido aleatória, do ponto de vista inferencial, estes teriam sido os resultados. E esta foi a análise descritiva, portanto, que fizemos, portanto, fazem a análise amostral, isso assim. Claro que se põe isso num estudo, num inquérito de opinião, ou num estudo estatístico, ou num estudo de business intelligence, se isso é colocado, imediatamente o cliente final, ou quem está, os destinatários da informação, vão olhar para os resultados e pensam assim, mas isto se calhar não tem validade. Isto talvez não tenha validade. E estão-me a enganar. Ou posso estar a ser induzido em erro por estes resultados. Ah, e aí aquilo que na prática aquilo que acontece é que muitas vezes é que não se coloca realmente que houve quebra na amostragem aleatória e os resultados são fornecidos. Agora, se fosse uma empresa de business intelligence que outsourcing e que fizesse o estudo, vamos assumir que é uma empresa que fez o estudo, outsourcing. Neste caso não faria sentido, mas portanto vamos pensar que teria sido uma empresa externa a fazer o estudo. Aí a questão que se coloca é se a cliente vai saber como é que foi feito o processo de amostragem ou não.
O correto é colocar lá como é que foram selecionados os inquiridos, como é que foi feito o processo de amostragem, permitindo à cliente avaliar se houve enviesamento ou não, ou pelo menos minimamente o processo de amostragem para poder avaliar também ela própria a validade dos resultados. Portanto, isso é o que deve ser feito. Agora, se há enviesamento, aquilo que se coloca é que se não é fornecida suficiente informação acerca do processo de amostragem à cliente, então aquilo que acontece é que a cliente pode, estar a ser induzida em erro. Pode haver aqui questões que se colocam em relação à interpretação e à insuficiência de informação para a cliente. Portanto, à partida deve-se indicar sempre como é que foi feito o processo de amostragem. Ponto 1. Ponto 2. Nós seguimos o ciclo da intelligence, agora relativamente ao caso, em que vimos quais é que eram os elementos essenciais de informação que estavam contidos nesta base de dados, porque é que eles figuraram nessa base de dados face ao problema. Não procedemos à recolha dos dados, já tínhamos a base de dados, processámos os dados, fizemos a análise estatística e a análise de gestão. Portanto, não chega a fazer a análise estatística, temos que fazer a análise de gestão. Essa análise de gestão conecta o quê? Os resultados da análise estatística com o problema decisional. É um problema de diagnóstico de qualidade. Se é um problema de diagnóstico de qualidade, o que é que ele nos vai indicar? Qual é que vai ter de ser a nossa análise de gestão? É, face aos resultados estatísticos, o que é que temos de melhorar? Ok, portanto, esse é um ponto. Se é um problema de lançamento de um novo serviço, é este o caso, então a análise de gestão vai ter de conectar os resultados da análise estatística com o problema para produzir uma conclusão do ponto de vista de gestão e recomendações decisionais quanto a, neste caso, lançar ou não o serviço e em que segmento. Neste caso, qual é que é a conclusão final? À partida, a empresa deverá lançar o serviço, portanto, deverá ser lançado este serviço, portanto, que é sempre em parceria com os tais ginásios e health clubs, deve lançar o serviço no segmento adulto. No segmento juvenil vão ter de avaliar se vale a pena avançar com o serviço ou não. Portanto, e esta era a conclusão do ponto de vista de gestão. Portanto, isto foi seguindo o processo de análise completo, seguimos o ciclo de intelligence completo. A disseminação é o quê? A reunião final com a empresa em que apresentam as conclusões ou a entrega do relatório à empresa no sentido do mesmo ser divulgado pela governance, portanto, pelo decisor. Esse é o ciclo da intelligence. No caso, pusemos ali gestão porque estamos a trabalhar no contexto da business intelligence. Portanto, e daí esta sequência completa. Ok, portanto, isto termina este caso. A questão que se colocava era em como apresentar aquelas tabelas, portanto, isso depois iremos fazer um webinar em torno de como é que ficavam aquelas tabelas, mas isso será num webinar posterior em que vamos retomar este caso, mas somente para a apresentação das tabelas, portanto, dos layouts que podem ser feitos, podem ser utilizados outros layouts, quaisquer layouts podem ser utilizados, incluindo layouts gráficos. Ok, portanto, por hoje ficamos e até à próxima.